Marcos capítulo de número 7, verso de número 31. Na minha tem um título: A cura de um surdo e gago. Diz assim a palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, repete comigo, Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, porque eu creio, Pai, que o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, uma palavra profética para as nossas vidas. Efatá. Tudo aquilo que estava bloqueado será liberado. Tudo aquilo que estava preso será solto. Tudo aquilo, Senhor Deus, que parecia que não estava conseguindo se desenrolar. Cremos, Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder do Teu Espírito, que em nome de Jesus tudo estará liberado. Então, Pai, nós Te louvamos, já Te adoramos por isso, Pai, porque sabemos que só o Senhor tem poder para isso. Nós podemos, Senhor Deus, querer, nós podemos desejar, nós podemos até nos esforçar, mas quem dá a palavra, quem dá a ordem é o Senhor. Por isso, Pai, nós já colocamos a nossa dependência em Ti e já Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Que bom. Queridos, Deus, quando me deu essa palavra hoje, Ele me deu como uma palavra profética. Ele me deu como uma palavra para que nós colocássemos em prática no mundo espiritual, para que nós entendêssemos que existem situações que às vezes estão travadas. Você talvez tenha uma situação travada na sua vida, amém? Mas hoje você vai receber e vai declarar essa palavra Efatá sobre tudo aquilo que estava bloqueado na sua vida. Você vai declarar Efatá para tudo aquilo que estava preso na sua vida. Você vai declarar Efatá para tudo aquilo que você não via saída, que você se encontrava como se num beco sem saída, num momento de, vamos assim, de encurralado, numa situação em que estava preso. Mas em nome de Jesus, hoje você vai dizer Efatá sobre a minha vida, Efatá sobre os meus negócios, Efatá sobre a minha saúde, Efatá sobre tudo aquilo que eu creio que o Senhor tem autoridade. Amém? E a Bíblia vai nos mostrar exatamente um texto aonde ele vai pela cidade de Decápolis, e Decápolis existe uma situação que é bastante conhecida, que é sobre aquele gadareno. E o gadareno estava preso em quê? Estava preso nas suas algemas, estava preso na sua loucura, estava preso na manifestação dos espíritos que o aprisionavam. A Bíblia diz que ele era um prisioneiro desses espíritos. E quando o Senhor começou a me dar e me lembrou dessa questão de Decápolis, eu me lembrei que realmente é como se aquele lugar tivesse já recebido uma palavra, ou tivesse sobre aquele lugar uma autoridade de libertação, uma autoridade de liberação, uma autoridade de que as coisas seriam abertas, seriam soltas. E eu falei: Senhor, é isso. Então, quando Deus me deu essa palavra, querido, Ele começou a ministrar isso no meu coração. Eu quero declarar isso sobre nós, nessa noite, que será liberado sobre nossas vidas, tudo aquilo que estava preso será solto. Amém? Você consegue tomar posse disso? Porque nós vamos entender, querido, que isso não é uma palavra bonita, ou algo para trazer uma palavra de efeito, não. Nós vamos entender o que a palavra de Jesus tem autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra.
E quando Jesus libera uma palavra, é algo que tem que ser, que tem que acontecer. Não está no texto, mas o Senhor me faz lembrar agora que quando ele está ali conversando com o centurião diz: olha, eu também sou homem, em que homens são sujeitos à minha ordem. Eu digo ele vai, eu digo vem, ele vem, mas basta uma palavra tua. É como se aquele centurião estivesse dizendo: basta uma palavra tua, que efatá, o que o Senhor disser vai ser liberado. E é isso que o Senhor foi ministrando. Essa palavra do centurião é agora, mas eu estou só colocando como o Senhor ministrou que existe uma palavra profética já sobre nós. Sabe qual é a palavra profética para nós esse ano? Seria um ano do derramar, seria um ano do sobejar, seria um ano em que as coisas viriam de maneira abundante sobre nossas vidas. Então, para isso, nós precisamos que nada mais esteja prendendo. Declaramos em nome de Jesus que a tampa que prendia a tua bênção foi solta, que a bênção dessa noite é sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E efatá significa exatamente isso: abre-te, significa desbloqueio, significa liberação. Que isso seja para nós, querido, algo real. Mas não é algo em que nós separamos uma parte. No original, essa palavra tem o poder e tem a autoridade, porque as palavras têm autoridade, amém? As palavras têm sentido, as palavras têm significado, e ela significa exatamente que tudo meu seja aberto em todos os níveis. Ou seja, aquilo que talvez estivesse te abençoando até uma parte, é como se você estivesse recebendo, vamos dizer que você tem 10 níveis de bênção para alcançar, ou 10 níveis de situações para andar, ou como se fosse num jogo de videogame, para você entender, são 10 níveis, aí você andou o nível 1, andou o nível 2, mas sempre no terceiro nível você não consegue passar de fase. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje todas as fases você vai vencer, que todas as fases, todos os níveis, tudo aquilo que você estiver desejando, profetizando, vai acontecer. Porque não vai ter mais empecilho, é como se você tivesse o segredo do jogo. Só que aí nós estamos falando aqui, é só para você ter um entendimento. Esquece agora o videogame, esquece isso aí e traz para a sua vida aquilo que você precisava vencer. Sabe aquela luta que você tinha diariamente, dificuldade para vencer? Hoje você vai dizer: eu vou romper em nome de Jesus, porque efatá, essa porta vai ser aberta. E você vai vencer em nome de Jesus. E eu te pergunto, o que na sua vida está bloqueado? O que na sua vida está preso? O que na sua vida está fechado? O que na sua vida não está liberado? É noite de você declarar efatá. É noite de você declarar que as bênçãos vão te alcançar. Em nome de Jesus. As bênçãos vão te alcançar, porque as portas vão se abrir na sua frente, os níveis você vai passar, e a bênção é que vai te alcançar. Não é que você está abrindo porta para alcançar a bênção, você está abrindo porta em direção à tua vitória, você está abrindo porta em direção àquilo que você deseja, você está alcançando níveis daquilo que você espera, mas é as bênçãos que vão te alcançar. Então você vai passando pelos níveis e o Senhor vai dar a vitória a você em nome de Jesus. Amém? E é interessante que a Bíblia vai mostrar que esse milagre acontece para um homem que tinha não só uma barreira, mas tinham 2 barreiras. Aliás, ele tinha várias barreiras, mas essas 2 são evidentes, que a Bíblia diz que ele era surdo e gago. E por que gago? Porque a pessoa que não ouve, ou não ouve bem, ela tem dificuldade de quê? De falar. Quem não ouve tem dificuldade de se expressar. Por quê? Porque não consegue soltar o som daquilo que ouve. Você, quando ministra um som, quando você faz um som, é em cima daquilo que você ouviu anteriormente.
Por isso que quando uma criança vai aprender a falar, você fica papai. Né? A gente está na fase das crianças, não é isso? Mamãe. Aí fica aquela briga. Vai falar papai ou vai falar primeiro mamãe? Né? Não é isso? Fica o papai lá, vai falar papai. Aí a mamãe fica, vai falar mamãe. Aí fica a vovó, vai falar vovó. E é assim, querido. Mas o que eu estou colocando é que aquele homem não ouvia e não falava de maneira perfeita. Ele tinha as barreiras, ele tinha dificuldade. Mas a Bíblia diz que ele foi levado. E eu fico imaginando aquele homem gritando, clamando. E aí eu te digo, quem ouvia aquele homem? Ninguém. Quem entendia aquele homem? Ninguém. Você está começando a trazer para a sua vida? Quem te ouve? Quem te entende? Quem sabe o que você está passando? Quantas coisas que você passa de dificuldade, em que as pessoas não conseguem te entender, não conseguem perceber a sua luta, a sua dificuldade. Sabe por quê? Porque ela não está passando a mesma dificuldade. Talvez ela já tenha passado os níveis que você ainda está preso. Talvez ela esteja ainda precisando ter coragem de avançar naquilo que ela está vendo porta fechada. Mas é noite de declarar: as portas vão se abrir e eu vou avançar, em nome de Jesus. Porque isso é tão real que a Bíblia diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha, como se Deus estivesse falando para Moisés: ei, Efatá, querido, o caminho já está aberto na tua frente. Eu já disse que vocês iam alcançar a terra prometida. Eu já declarei que vocês iam chegar do outro lado. Então o mar não é impedimento. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Que as lutas que você tem passando não vão te impedir de chegar do outro lado. O mar, as dificuldades, as lutas, os empecilhos, as doenças, os problemas financeiros, os problemas familiares, qualquer que seja, não vão impedir de você chegar do outro lado. Porque nessa noite você vai declarar Efatá sobre essa situação, sobre essa área, em nome de Jesus. Amém? E aí a Bíblia vai mostrar algo que é tremendo. Porque as pessoas não ouviam, as pessoas não entendiam, aquele homem não conseguia ouvir o que as outras pessoas falavam para ele. Já está começando a dar calor, já está ficando difícil. Mas é interessante, porque no mundo espiritual, a voz daquele homem estava sendo ouvida. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, o Senhor já tinha uma promessa para aquele homem. No mundo espiritual, Jesus já tinha ouvido aquele homem. No natural, talvez Jesus ainda estivesse se aproximando dele, conforme a Bíblia está dizendo. Mas no mundo espiritual é como se Jesus já estivesse dizendo assim: olha, existe uma ordem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? A ordem já foi dada desde o princípio, quando ele começou a vencer, quando ele disse que viria, quando ele prometeu que estaria vindo a essa terra, a esse mundo, para vencer as lutas, os pecados, os desafios que eu e você teríamos e que não conseguiríamos vencer se não fosse ele. Então no mundo espiritual é como se ele já tivesse dado uma ordem, já tivesse declarado que quando ele chegasse, os surdos ouviriam, os mudos falariam, os cegos enxergariam, os mortos iriam ressuscitar, e o meu e o teu problema seria vencido pelo poder que é no nome de Jesus. Já havia sido declarado Efatá desde o princípio, querido. O Efatá já tinha sido declarado desde antes da fundação do mundo, quando ele disse que venceria por mim e por você. E no mundo espiritual se conhecia a voz de Jesus e se reconhecia a voz de um clamor. Deixa eu te falar algo, querido. O teu clamor tem sido ouvido nos céus. O teu clamor tem sido ouvido no mundo espiritual. As pessoas que estão perto de você talvez não ouçam. As pessoas que estão morando contigo talvez não ouçam. As pessoas que convivem contigo talvez não ouçam. Mas o Senhor já ouviu. No mundo espiritual já foi ouvido. E é interessante que no mundo espiritual se ouve e rapidamente se obedece à voz do Senhor. Amém?
porque a voz do Senhor ecoa, a voz de Deus ecoa. Louvado seja Deus. E é interessante que a gente precisa entender isso. Que da mesma maneira que na vida daquele homem estava preso ali a sua língua e os seus ouvidos, na minha e na tua vida também existem situações, conforme eu já falei anteriormente, que estão bloqueados. A questão é se nós vamos ter coragem de, quando o Senhor nos chama, a gente vir à frente. E eu não estou falando de vir aqui à frente para a gente orar junto, todo mundo saber o teu problema ou saber que você está passando por uma luta. Não, é no sentido de que você está declarando no mundo espiritual e sabe, olha, já foi declarado Efatá sobre essa área e eu tomo posse. Já foi declarado Efatá naquilo que estava preso na minha vida e eu tomo posse. Ah não, mas eu não estou vendo ainda meu marido convertido, mas eu tomo posse. Eu ainda não estou vendo meu filho servindo ao Senhor, mas eu tomo posse. Eu ainda não estou vendo a porta aberta de trabalho, mas eu tomo posse. Por quê? Porque Efatá já foi declarado para nós. Em nome de Jesus. Aquele homem não ouvia. Presta bem atenção, aquele homem não ouvia. Mas ele entendeu que a palavra Efatá foi declarada. E olha só como é que é interessante, a Bíblia diz assim, ó, Jesus tirando da multidão à parte. É como se Jesus dissesse assim, ó, o teu problema eu trato com cuidado. O teu problema eu trato no particular. A tua luta eu trato aqui, ó, à parte. Eu e você. Não precisa as pessoas saberem do seu problema. Não precisa as pessoas ouvirem o que você está sofrendo, ou saberem do que você está sofrendo, mas saiba que o Senhor se preocupa contigo. Saiba que o Senhor já ouviu o teu clamor. E a Bíblia é bem clara, quando Jesus fala assim, vou tirar a parte. Tirou a parte? Tirou. E olha o que a Bíblia vai dizendo. Tirando a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. A Bíblia me fez lembrar, quando eu estava ouvindo isso, me fez lembrar de Isaías. A Bíblia diz que Isaías disse assim, olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E aí o que a Bíblia diz? Que o Senhor dá ordem, o anjo pega na tenaz, toca onde? Aonde Isaías declarou a sua dificuldade. Efatá, querido, é aonde você declarar a sua dificuldade. Não adianta você ter uma dificuldade e não declarar. Não adianta você ter um problema e não falar. Não adianta você ter uma porta fechada em uma área da sua vida e você ficar fechada nela, reclusa nela, dizer assim, ninguém vai me entender, Deus não vai me ouvir. Não! É noite de você declarar Efatá sobre essa área. Em nome de Jesus. Declara Efatá sobre aquilo que você estava passando dificuldade. Efatá sobre esse marido que não se converte. Efatá sobre esse filho que não serve ao Senhor. Efatá sobre essa porta fechada. Efatá sobre os concursos públicos. Efatá sobre aquilo que você tem projetado. Efatá sobre a sua madre, Efatá sobre a sua situação financeira, Efatá sobre aquilo que você tem buscado, seus negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tocou o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Sabe o que é que eu fico pensando? Aqueles homens não devem ter entendido nada. Aqueles homens deve ter ficado olhando e falando assim, o que Jesus está fazendo? Sabe por quê? Porque às vezes eu e você tentamos criar um padrão para Deus nos abençoar. Às vezes eu e você tentamos achar um padrão para Jesus nos tocar. Às vezes eu e você estamos tentando, olha Senhor, o Senhor quer me abençoar? Então eu vou na igreja, vou ficar quietinho, ninguém vai saber do meu problema, eu também não preciso falar porque o Senhor sabe o que eu estou passando e aí depois eu vou vencer. Aí vem uma semana, vem 2, vem 10, vive 10, 20 anos na igreja e não consegue viver tudo aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque ainda não conseguiu entender que você precisa declarar Efatá sobre as áreas que estão fechadas. Você precisa declarar Efatá
sobre o seu ministério. Você precisa declarar efatá sobre aquilo que o Senhor tem chamado na sua vida. Você precisa declarar efatá sobre tudo aquilo que você ainda não está vendo resultado. Porque efatá, e você quando declara efatá, você está dizendo, eu dependo do Senhor e Ele age como Ele quiser. Mas eu declaro efatá. Porque é bem claro que Jesus toca nos ouvidos e toca a língua com saliva. Algumas versões pode dar a entender, alguns estudiosos acham que Jesus cuspe na mão, desculpa a palavra, e depois toca nos lábios. Alguns acham que ele cospe direto nos lábios ou na língua daquele homem. Eu quero te dizer, querido, não importa se foi de um jeito ou de outro, o que importa é que a língua daquele homem soltou imediatamente. Imediatamente. Sabe o que eu quero declarar? Em nome de Jesus, esse problema que você tinha, em nome de Jesus, já foi liberado hoje, imediatamente, em nome de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer assim, abriram-se os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu algum surdo que depois de um tempo, né, tem um problema de surdez ou tem um problema de audição e daqui a pouco ele passa a falar? Você já viu ele falar normalmente, imediatamente? Você já conseguiu entender que aquele homem tinha um problema que teoricamente ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele não poderia falar de maneira normal, ou natural, ou desembaraçadamente? É ou não é? Por quê? Porque ele soltar os ouvidos, amém, o Senhor soltou. Se eu liberar a língua, tudo bem, amém. Mas como é que seria o correto? Seria com o passar do tempo, ouvindo as outras pessoas, ele aprender a falar. Mas sabe o que eu quero te dizer, querido? Que quando o Senhor faz, Ele faz de maneira completa e Ele faz de maneira a assustar mesmo. Quando Deus fizer e soltar isso que estava preso na sua vida, as pessoas vão ficar admirados. E eu quero declarar que será de maneira desembaraçada, porque nada mais estará preso, nada mais estará amarrado, nada mais estará com dificuldade. Não é como se fosse um novilho de lã, como se Deus soltasse assim e tudo fosse solto imediatamente. Porque quando Deus começa a obra, Ele completa. Quando Ele faz de maneira perfeita, porque Ele é perfeito. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu vou repetir isso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Ele libera algo sobre a tua vida, ninguém pode atrapalhar. Quando Ele libera algo sobre a tua vida, essa liberação é dada com a autoridade de quem é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou as vozes, Ele criou o som, Ele criou a capacidade de cada um de nós de ouvir, Ele criou a capacidade de falar. Então, se Ele criou, é o mesmo que criou e fez com que todas as situações que você deseja também seja possível, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Quando Ele dá uma ordem, querido, nada nem ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, porque Ele tem autoridade para liberar tudo, até mesmo um homem surdo de falar de maneira desembaraçada. Quando Ele libera algo sobre a tua vida, até aquilo que parece não ter jeito, sabe? Aquela situação que parece toda desarrumada, toda desastrada, o Senhor dá um jeito de ser com maneira assim, ó, todo mundo vai ficar olhando admirado. Ele fala de maneira desembaraçada. A situação está resolvida de maneira desembaraçada. A sua saúde está perfeita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele homem podia não ouvir, mas o Senhor sabia que podia resolver o seu problema. E no mundo espiritual, sua voz foi ouvida. Aonde é o seu problema, querido? Aonde é a sua dificuldade? Aonde está presa ou fechada as coisas na sua vida?
Em nome de Jesus, querido, receba liberação. Libera Efatá sobre a sua vida. Libera Efatá sobre os seus negócios. Libera Efatá sobre a sua família. Quantas pessoas estão com as famílias aprisionadas e não conseguem declarar Efatá sobre as suas famílias? Vêm as situações acontecendo ano após ano, tempo após tempo, e não consegue declarar que isso vai ser mudado. Não consegue declarar que essa situação pode ser mudada, transformada. O Senhor ouviu o clamor daquele homem, mesmo ele não tendo a capacidade de falar. Imagina você que tem condição de gritar no mundo espiritual: Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, eis-me aqui. Ouça aquilo que estou falando contigo nessa noite. Você precisa declarar, querido, Efatá sobre essa área que estava fechada. Declara Efatá, liberado, aberto. Tudo aquilo que estava fechado, impedido na sua vida. Declara Efatá, querido, Efatá, Efatá, de maneira desembaraçada. Declara que nessa noite, tudo aquilo que estava embaraçado, tudo aquilo que estava de maneira difícil de caminhar, agora não está mais. Querido, poderíamos falar aqui tempos e tempos, mas até aqui o Senhor nos deu. Por quê? Porque era necessário profetizar, e é noite de profetizar mesmo. É noite de eu e você abrirmos a boca e dizer: Senhor, eu estava com essa situação fechada, mas eu declaro Efatá em nome de Jesus. Eu declaro que a minha vida estava embaraçada, estava difícil, mas eu declaro Efatá em nome de Jesus. Eu declaro que o meu relacionamento estava difícil, mas eu declaro Efatá, agora está liberado. Eu vou ter facilidade de me relacionar, eu vou ter facilidade em conviver com pessoas, eu vou ter facilidade em fazer os negócios. Em nome de Jesus, querido. Às vezes você é aquela pessoa que tem sonhos, tem projetos, mas não consegue ver os acontecimentos, não consegue ver as coisas acontecendo. E por quê? Porque tudo está preso, tudo está fechado, e você se acostumou com isso. Você se acostumou com as coisas fechadas. O nosso Deus, Jesus, é tão maravilhoso que Ele age conforme a necessidade de cada um. O paralítico Ele faz andar, ao cego Ele faz enxergar, ao surdo Ele faz ouvir, e ao mudo Ele faz falar. Qual é o seu problema nessa noite? O que estava preso? Eu declaro o que estava preso no passado, em nome de Jesus. O que estava precisando você profetizar e Efatá nessa noite? Em nome de Jesus, você tem coragem de declarar Efatá sobre essa área em nome de Jesus? Então vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.